Olá! Hoje nós vamos falar sobre Braille. Algumas pessoas escrevem até Braille errado, ficam se perguntando, mas o que é Braille? Onde tem? Onde a gente encontra? Para que serve? Então, eu vim aqui para responder algumas perguntas. Eu sou Luana Schwartzfutter, especialista em educação especial, psicopedagoga, trabalho com educação inclusiva há mais de 15 anos. Estou aqui para falar um pouquinho. Braille. Bem, o Braille é um sistema de escrita com pontos em relevo que as pessoas privadas da visão podem ler pelo tato, o que lhes permite também escrever anagliptografia. Isso não sou eu que estou falando, é o dicionário. Mas vou traduzir para vocês. O Braille é um sistema de escrita. Ele não, diferente da Libras, ele não é uma língua. Ele reproduz o que está na língua portuguesa, em vez de ser a letra escrita, como a gente conhece, a letra visual, ele é um sistema de escrita diferente, que utiliza também o visual para quem enxerga, mas o tato para quem não enxerga. Então, eu trouxe aqui um mascote e ele tem a explicação inicial do que é o Braille. O Braille utiliza esses pontinhos aqui, que se chamam as celas, são 6 pontinhos, tá vendo? E aí, as combinações desses pontinhos é que fazem as letras. Então, geralmente a gente ensina para a criança de uma maneira bem lúdica, da mesma maneira que a gente ensina da alfabetização. As pessoas perguntam assim: mas aprender Braille é difícil? É difícil. É tão difícil quanto ser alfabetizado com o código normal, com o sistema de escrita normal. Então, o processo de alfabetização, ele envolve não só a repetição, mas ele também envolve outras habilidades, como memória, percepção, coordenação motora. Então, todas essas habilidades que são relacionadas à escrita e à leitura também devem ser desenvolvidas para a pessoa que tem cegueira, para a criança que tem cegueira. Porque para gravar, decorar as letras, ela também precisa da memória. Ela também precisa da coordenação motora para fazer um movimento de escrita. Ela também precisa do vocabulário desenvolvido. Então, as mesmas habilidades, que não são simples, não são fáceis, também são necessárias para alfabetizar uma criança com o Braille. Então, não é um processo fácil, de verdade, porque a gente sabe que alfabetizar não é simples, mas também não é impossível, porque outras crianças conseguem, a criança com cegueira também vai conseguir. Ele é mais complexo para pessoas que já escreviam no português, na maneira comum da escrita, e aí perderam a visão. Por quê? Porque elas associam a letra à letra escrita, mas elas têm que depois passar para o código, para o sistema de escrita em Braille. Então, por isso, costuma ser mais difícil para o adulto que já escrevia no sistema de escrita comum, escrever no Braille. E para a gente que é visual, também é mais complicado, porque a gente mistura os dois códigos. Então, a gente fica sempre tentando relacionar o sistema em Braille para o sistema que a gente conhece. Então, a gente vai sempre fazendo essa relação. Então, é como se a gente memorizasse duas línguas. Eu tenho que lembrar do código de escrita da gente e eu faço o link para o código de escrita de Braille. Então, essa relação acaba sendo mais complexa. Vou confessar para vocês que eu já tentei várias vezes e eu não decoro as letrinhas. Eu tenho bastante dificuldade para conseguir. Mas não é um código impossível, muita gente consegue e ele é muito útil para quem tem cegueira. E aí, só para lembrar que deficiência visual
nem sempre significa cegueira. Deficiência visual também abrange a baixa visão. Cegueira é quando a pessoa não enxerga, não diferencia a figura humana e tem dificuldade com a claridade, dificuldade com a iluminação. Então, ela já não enxerga mais. O Braille, então, não é indicado para todas as pessoas com deficiência visual. Ele é indicado principalmente para as pessoas que têm cegueira. E a gente aprende para poder trabalhar com essas pessoas. Onde eu encontro o Braille? O Braille tem vários livros que são publicados em Braille. Aliás, todo livro que é fabricado na versão comum da escrita deve ter versão em Braille disponível. Só que o que acontece? Como o Braille ocupa um certo espaço, a versão que seria 20 páginas, 30 páginas na modalidade normal, quando ele vai para o código Braille, né, para o sistema de escrita em Braille, ele aumenta muito o número de páginas. Então, ele costuma ser dividido até em capítulos, somente quando é solicitado que a editora produz e entrega. Mas existem todas as versões disponíveis, inclusive os livros didáticos podem ser solicitados no sistema de escrita em Braille. As provas também, né? Desde que você solicite essa adaptação, Prova Brasil, Olimpíada de Matemática, desde que você comprove que você tem um aluno com deficiência visual que faça uso do sistema em Braille, essas provas costumam vir adaptadas para o sistema. Eu trouxe aqui alguns materiais para que vocês conheçam, que são referentes ao Braille. Então, eu trouxe aqui um joguinho do alfabeto em Braille, para vocês poderem ver como que a gente vai trabalhando com as crianças e também com os adultos que precisam aprender. Só para lembrar, eu não sou especialista em Braille, então tudo isso a gente vai aprendendo técnicas, mas eu realmente não conheço o código. Aliás, eu conheço o código, mas não sou fluente nele, infelizmente ainda. Então, esse aqui é um joguinho de MDF. Aqui a gente tem a cela em Braille e a gente tem os pontinhos em EVA. E aí, de acordo com a configuração, encaixa aqui, ó, ele vai fazendo uma letrinha. E aí você vai aprendendo, né? Cada posicionamento forma uma letra. Então, a combinação do posicionamento desses pontinhos, né? 1 pontinho, 2 pontinhos, 6 pontinhos, formam uma letra. Inclusive, forma letra com acento, forma numerais. O sistema de escrita em Braille, ele é perfeito. Ele tem todos os sinais e todas as letras. Trouxe para vocês também como escrever em Braille. Olha que interessante. Essa aqui é uma prancheta, né? Então, essa aqui é uma prancheta. E aí ela tem uns furinhos aqui, ó. Então, a gente encaixa esse furinho aqui. Perceber? Ele aqui tem um furinho, aqui ele tem outro, aqui ele tem outro, aqui ele tem outro. Isso é para que você possa, encaixando o reglete nesses furinhos e fazer as linhas, né? Para que você possa escrever mais de uma linha na página. Então, é para isso que serve esses furinhos aqui. Encaixei aqui para fazer a linha. Eu abro aqui, coloco o papel, fecho, e aí o papel não escorrega. E aí eu vou marcar com um punçor, que é essa ferramenta aqui. Então, geralmente ele é aqui de madeira ou de plástico, e ele tem uma espécie de um ferrinho. Não costuma machucar, ele não é uma agulha, ele é um ferrinho mesmo para marcar o papel. As pessoas falam Braille como furar o papel. O Braille não é para furar nada, ele marca o papel, ele faz o relevo no papel, tá? Aí ele encaixa a folha aqui dentro. Eu não botei a folha aqui porque senão faz muito reflexo para vocês, tá bom? E aí ele vai marcar os pontos aqui, ó.
E aí ele marca o ponto. Quando você vira a folha para o outro lado, dá para fazer a leitura do braille. Uma característica do braille é que você escreve de um lado e lê do outro lado, porque você marca os pontos numa posição da folha, e aí para você fazer a leitura do ponto, né, fazer o sentido do tato nos pontos, você tem que virar a folha, que é onde fica marcado. E uma situação muito comum onde as pessoas veem o braille é nas embalagens de remédio, que são esses pontinhos aqui, ó, que aparecem. É o nome do remédio em braille, para que as pessoas que são cegas possam sentir o nome e não se confundir com a embalagem de cada medicamento. Então, ó, se vocês repararem, em todas as embalagens de remédio tem o pontinho. Olha lá. Se vocês gostaram desse conteúdo, segue a gente aqui no canal, no Facebook. Pode me seguir lá no Instagram também. Aproveito e faço o convite para o curso Inclusão Sem Mistérios, preparando professores para adaptação curricular. Lá no curso tem todas as dicas para adaptar materiais para alunos com deficiência visual, com cegueira, outras deficiências, né? Deficiência intelectual, física, pessoas com altas habilidades, transtornos de aprendizagem. O curso é todo voltado para a prática do professor, para as realidades de sala de aula. A gente fala sobre planejamento, sobre PEI. Então, fica o meu convite, está aqui ó, na descrição do vídeo, link para vocês conhecerem o curso. Vai ser um prazer ter vocês lá e eu espero que vocês gostem do conteúdo e mandem também sugestões para os próximos. Tchau!